E eu queria conversar um pouco sobre isso para ajudar essas pessoas que estão chegando, né? Alguns ainda não entraram na live, mas vai ficar arquivado, né? E eles podem acessar quando tiver já disponibilidade. Tá bom? Amém. Tranquilo. Tudo bem? Tudo Você bom. tá bem aí na Tô bem. quarentena? Tô bem. Então tá bom, então vamos fazer uma oração então, em nome de Jesus? Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, Deus, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Nós te louvamos, te engrandecemos, porque sabemos que só existe um Deus, que é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. O Senhor é a raiz de Davi, o Senhor é a consumação do século. E por isso nós invocamos o teu nome, Pai, nessa transmissão. Invocamos o teu Santo Espírito para que interceda por nós, para que nós possamos aqui nesse momento, Deus, agradar o seu coração e consolidar, consolar os que choram, consolar, Pai, o crescimento das pessoas, em nome de Jesus, trazer uma consolidação eficaz no ministério levítico, na adoração, com todos aqueles que fazem parte da igreja do Marcelo, Pai, Jundiaí, até mesmo a nossa igreja aqui em Parelheiros, em nome de Jesus, onde nós possamos crescer, Pai, a cada dia mais na estatura do varão perfeito, aonde nós precisamos estar a cada dia mais, Deus, aliançados com o Senhor. Eu te peço perdão pelos nossos pecados e se alguma coisa temos falhado ou faltado com alguém, nos perdoa, tem misericórdia de nós, mas que nós possamos nesse momento, Deus, entregar o nosso coração, as nossas palavras, nossas intenções e possamos sair daqui dessa live, Deus, edificados no nome de Jesus, Amém. para que o seu nome seja glorificado, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos desde já a todo espírito que se move nas trevas, a todo ataque de principados, hostes espirituais da maldade, todo ataque ardiloso de Leviatã, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Declaramos liberto o cativo nesse momento, Pai, e que os nossos pensamentos possam estar cativos no Senhor, que o nosso coração possa estar presente no Senhor, Pai, em nome de Jesus, que possamos nesse momento, meu Pai, fluir nas águas que descem do Seu trono, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu me lembro do encontro de levitas que foi em Jundiaí. Ah, você foi? foi. Muito show, muito show. Foi, acho que não sei se teve outros depois, mas faz tempo. Faz. Faz, né? Foi com o pessoal do El Shaddai, né? Foi o último, é isso? Isso, foi o último. Nossa. Glória a Deus. Então, eu me lembro muito do Paulo também, não sei se ele tá lá com vocês. Sim, manda um abraço lá para ele. Tá lá, tá trabalhando bastante, né? Ele praticamente é sócio de uma academia hoje, né? Então, que bênção. O trabalho dele é muito grande, né? Então hoje ele tá mais com a academia, mas ele tá bem, a família tá bem, tá todo mundo bem, graças a Deus. Glória a Deus, saudade de lá, viu? Sim. Eu vi que foi reformado lá recente também, né? É isso? Assim, né? A nossa igreja, tá muito bonito. Cada evento é um flash, né? Ah, é? Então, cada evento que acontece, a gente acaba transicionando tudo para aquele evento, né? Nós trabalhamos muito com o visual, né? Então, mas tá arte, bem. né? A gente trabalha muito com isso. Muito bom. Que legal, Marcelo. Então, assim, eu sou hoje discípulo do pastor Moser, da pastora Magali, que é aqui da região de Parelheiros, né, Marcelac, que não sei se você já veio para cá algum momento. Acho que não. Já conhece? Não? Mas fica já o convite, em nome de Jesus, tá bom? Amém. Vamos marcar para você ir lá, a gente faz um workshop, faz uma oração, faz um encontro. Prazer. Tenho muita vontade de trazer você como essa referência de um homem de Deus, um levita do altar do Senhor, o nosso líder aqui do estado de São Paulo, né, nos congressos, né, da visão. E eu tenho falado muito de você pro pessoal e o pessoal tá querendo conhecer você. Bora marcar. Amém? Então, eu queria falar um pouco assim sobre o início, né, de uma pessoa hoje que ela se coloca num ministério de adoração, de dança, né? Eu queria que você
pudesse assim compartilhar conosco, assim, como foi o seu início, ou uma palavra que você pode já de início falar para essa pessoa que está chegando hoje assim no ministério, porque a igreja onde eu estou, né, ela é iniciante, é nova, né? Nossos pastores têm uma caminhada muito grande no Evangelho, mas eles foram assim, agora tomaram essa rema de serem enviados e abrir uma igreja realmente na sua casa, né? Hoje a nossa igreja é uma tenda, né? Ela é feita de eucaliptos, né? Ela tem uma lona enorme, é um tabernáculo, né? É um tabernáculo. É linda, vou te mandar depois as fotos. Então é tudo iniciante. Então muitas pessoas nunca tiveram contato com a dança, né? Ou o altar. Então eu queria assim que você, nesse início, comentasse um pouco pra gente como foi o seu início nessa caminhada. Amém? Sim, amém. Bom, boa noite para quem está aí nos assistindo, né? Sejam bem-vindos, primeiramente. É um prazer estar aqui pelo convite do... É Alberto ou é Albert? Alberto. É Alberto, eu sempre é um nome artístico. É Alberto. E é um prazer, né? Eu falo que os discípulos do apóstolo Abud têm tudo a cara deles, são tudo cheio de amor, né? Amém. Vocês são muito amorosos. Amém. Recebemos, amém. Bom, para começar, eu sempre falo com o Ministério de Louvor, de dança, né? O ministério que trabalha no altar, que o nosso capítulo bíblico é Romanos 12. E eu quero ler o versículo 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é um versículo que eu sempre falo para os levitas, né? Sempre tomo para a minha vida. Por quê? Né? Ele fala aqui para que a gente apresente o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E logo ele diz, não se conformeis com esse mundo. O ministério de dança dentro das igrejas ainda é um tabu ainda, que ainda está sendo vencido, né? Muitas igrejas ainda não trabalham e nós não temos que malhar a igreja porque ela não tem um ministério de dança. Não, eu acho que isso vai do líder de cada igreja, de cada ministério. Nós, que somos da visão celular, do M12, que estamos debaixo da tutela do apóstolo René, nós temos o privilégio de que o apóstolo René já é um apóstolo levita, que já investe no seu altar. Então, se você olhar para o Mir, você vai ver canto, você vai ver orquestra, você vai ver dança, você vai ver teatro, você vai perceber esse trabalho artístico dentro do ministério. Então, todas as igrejas que estão debaixo do M12 têm essa liberdade de trabalhar, embora no Brasil há muitos pastores e apóstolos que não apoiam uma parte. Por exemplo, eu já vou comentar, já vou falar um pouco do início, mas só para a gente dar esse pontapé inicial. Muitas pessoas que iam ministrar ou vão ministrar em Porto Seguro tiveram dificuldades de manter o seu ministério dentro das suas igrejas, principalmente o ministério masculino. Por quê? Porque quando a gente olha aqui para esse versículo, ele fala, apresente o vosso corpo, né, em sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. Nós temos que ter o entendimento de que o altar ele é um lugar de evidência. É onde as pessoas nos veem, é onde elas nos olham, é onde elas nos observam. Então, o pastor, a pastora, o apóstolo, a apóstola da igreja, eles são aqueles que desejam ter um corpo levítico na sua igreja, e são eles quem são os nossos mentores, são eles quem nos direcionam, são eles quem nos ensinam, são eles quem nos apoiam, quem nos abençoam. Então, precisa existir primeiro um desejo no coração do líder de cada igreja ter um ministério, né, de dança atuante. E todo ministério de dança tem um líder, e todo líder, né, precisa direcionar os seus liderados.
eu quando cheguei na Visão Celular, Alberto, eu cheguei em novembro de 2006, faz um tempinho já. E eu sempre desejei dançar, né? Isso era um desejo do meu coração de criança, mas ninguém sabia. Enfim, eu fui de uma outra igreja há 11 anos, antes de chegar na Visão Celular, e nessa igreja eu cantava, eu tocava instrumentos de sopro, eu fazia teatro, Legal. já trabalhava um pouco com essa parte artística, mas não dança, né? Então, quando eu cheguei na Visão Celular, a minha apóstola olhou para mim e ela falou: aqui você vai dançar. Boa. Meu Deus do céu, né? A apóstola auxiliadora que vocês já conhecem. E era um desejo que tinha no meu coração, né? Porém, eu tinha muito medo, né? Muito medo por ter muitas marcas na história da nossa vida. E aí você, de repente, lá para frente de uma igreja, dançar já não era algo tão comum assim, principalmente para homem, é muito mais complicado, Verdade. né? Verdade. A gente precisa ter uma postura firme, a gente precisa, como o Robert ministra, né? Homem dança como homem, mulher dança como mulher. Então isso já é uma coisa que precisa ser trabalhada em nós. Por quê? Porque nós carregamos princípios bíblicos, né? Nós carregamos princípios bíblicos, nós carregamos a palavra de Deus, e isso precisa aparecer enquanto nós estamos lá. Então começou todo um processo na minha vida. Então eu vim para a igreja, para a Visão Celular em outubro de 2006. Logo a apóstola trouxe o Robert, que estava vindo direto de Manaus. Então veio o Robert, veio o apóstolo Geraldo, uma galera para trabalhar a festa de tabernáculos. Foi quando eu tive meu primeiro contato com eles. Eles vieram para Jundiaí. Então a gente ensaiava à tarde para ministrar à noite. Eu não tinha experiência nenhuma, a não ser uma experiência de 1 ano e meio de aula, que eu fazia aula de balé e jazz, escondido na outra igreja que eu estava. Que legal. Porque os pastores não tinham, né? A gente não tinha esse trabalho lá, mas era uma coisa que eu desejava no meu coração. Então, o meu primeiro contato com a dança foi já com o Robert, né, que é líder em Manaus, que é líder em Porto Seguro, que é bailarino na ISEG em Israel. E então começou um trabalho ali, né? Eu comecei ali, eu e o Paulo, inclusive, e eu corria atrás da coreografia e o Paulo chorava, porque era muito difícil para nós. Né? Se você assistir Porto Seguro, Israel e Manaus, você fala: meu Deus, que nível, sim ou não? É verdade. É outro nível, né? E aí, meu Deus do céu. Então, Alberto, depois desse período de Festa dos Tabernáculos de 2006, eu entrei num período de consagração. Eu não fiquei no altar aí por uns 7 meses. Então eu fui fazer escola de líderes, eu fui passar por 800 encontros, passei por encontro, reencontro, desencontro, tudo que você puder imaginar. E aí eu entrei nesse processo da Visão Celular, de ser liderado, de estar em uma célula, de ser ministrado, de passar por cura interior, por libertação 800 vezes, até entender qual era o propósito de Deus, né? E aí foi quando nós tivemos o nosso primeiro encontro de levitas, em 2007. E aí eu estava numa guerra dentro de mim se ia assumir ministério de dança ou não, porque eu ainda não entendia o plano espiritual de tudo isso. Eu entendia o técnico, o físico, mas o espiritual eu não entendia, o que é muito importante dentro de um ministério, né? Pessoa que quer entrar, né, fazer parte do ministério de dança, ela precisa entender primeiro se é o plano de Deus para a vida dela, e ela buscar de Deus. Isso é importante, eu acho importante. Por exemplo, eu busquei isso. E no encontro de levitas, Deus me disse: assume o seu ministério, né? E eu falei: meu Deus, ok. Então, se é para eu assumir o ministério, eu preciso que o Senhor coloque em mim uma unção que vá fazer a diferença, então, porque eu não quero estar lá na frente do altar sendo um animador de plateia. Eu não quero ser eu não quero ser um motivo de chacota, eu não quero ser um motivo de bobo da corte.
sei. Sabe? Entendo. Então eu preciso que o Senhor então faça algo diferente na minha vida, né? Então comecei o processo aí fui, né, me oficializei, vamos dizer assim, no altar em 2007. E aí comecei a voltar, mas para mim foi difícil, porque eu lembro que a primeira vez que Deus falou assim, assume o seu ministério, chegou no próximo domingo, que eu subi no altar, eu travei. Eu fiquei parado, eu não Nossa, conseguia me mexer. sério? De medo, de insegurança, de desespero, porque eu não sei como que são para as outras pessoas, mas para mim é uma coisa tão séria, que eu não sabia o que fazer. E aí eu desci do altar e a líder, Marcelo, se mexe, né? Vamos, mas eu fiquei muito nervoso, né? Porque é espiritual, não é só físico. Eu acho que o Ministério de Dança não é só uma coisa física, é espiritual, é um mover. É verdade. Os céus, o apóstolo René diz que o céu, ele se move em dança. Se você for ler Amém. Ezequiel, quando fala das rodas em volta do trono, de fogo, os anjos, os querubins, os serafins, é uma coreografia. É um mover no trono de Deus. E na terra, nós devemos nos mover também. Então, olha para você ver a nossa responsabilidade. Então, aí eu comecei nesse tempo, em 2007. Uma coisa que a gente sempre fala, que eu sempre falo para os ministérios nós temos várias responsabilidades como levitas da dança. Né? Dentro do ministério, claro, você precisa ser liderado por alguém, você precisa estar em célula, você precisa estar em dias com Deus, enfim. Mas tem uma outra parte que se chama aulas, né? Quem dança precisa dominar a técnica da dança. Para as pessoas não olharem para a gente no altar e achar que você está convulsionando e chamar o SAMU, achando que você está morrendo. Não. Não, ele está dançando. Está dançando. Porque tem coisas que você... É verdade. Tem coisas que a gente olha e dá a impressão que a pessoa está passando mal. Não, está dançando. Mas a gente precisa dominar o nosso corpo, né? A gente precisa dominar o nosso braço, nossa perna, nossa respiração. Amém. Se a pessoa tem labirintite, ela vai ter dificuldade com pirueta, com muitos saltos. Se a pessoa tem pressão alta, se a pessoa tem diabetes. Eu falo para você porque uma vez o meu líder, nós fizemos um exame físico em todo o ministério para saber como é que estava a saúde dos levitas. E eu tinha 3 bailarinas que tinham labirintite. E eu faltava matar elas no ensaio, porque eu montava as coreografias, elas tinham que girar, elas tinham que ir para o chão, elas tinham que saltar. Então, assim, tem um conjunto de coisas, né? Que precisa ser cuidado para a gente não matar ninguém no altar. É verdade, é muito interessante isso que você falou. Essa ideia de fazer um exame é muito interessante. Eu pensei muito nisso há um tempo atrás, mas eu não dei andamento. Mas como você já estava me falando novamente sobre isso, eu vou botar essa pauta aí para a gente melhorar a nossa saúde, né? Em nome de Jesus. Então, uma das coisas bem importantes que você falou nesse início é você se rever, né? Rever os seus conceitos, né? Você passou por encontros, você teve que buscar uma liderança, não é verdade? Sim. Então, acho que hoje em dia as pessoas, por ser um iniciante, acham que subir no altar e dançar é só aquilo, mas na verdade não. É se tornar discípulo primeiro, né? Sim. Se tornar fiel, aprender sobre dízimos e ofertas, fazer parte de uma célula frequente, né? Então, sim. É um contexto, na verdade, né? Sim, então, muito interessante. Hoje, Alberto, eu estou liderando o Ministério de Louvor, né? Na nossa igreja. Dou um apoio no Ministério de Dança, né? A gente lidera o estadual, mas hoje eu sou líder do Ministério de Louvor. Então, existem princípios que eles não podem ser quebrados dentro do ministério. Amém. Então, dízimos, ofertas, primícias né, dentro do nosso ministério. E não é assim, né? Nós não somos legalistas, mas nós ministramos o nosso povo. O nosso povo entende qual é o princípio disso no reino do Espírito.
Porque a questão não é o Amém. reino físico, a questão é o reino do Espírito. É verdade. Posso dançar muito bem, eu posso cantar muito bem, eu posso tocar muito bem, mas se eu não tiver em legalidade no reino do Espírito, e quando eu falo de oferta, dízimos e premissas, eu estou falando de um princípio espiritual, né? Então, isso é muito sério. Então, isso é um dos princípios que a gente procura zelar dentro da nossa casa, para que a gente tenha êxito quando nós estivermos naquele momento lá no altar, ministrando ao Senhor, e Deus nos usando para ministrar às pessoas, a gente tenha sucesso. Porque é tão rápido, né? A gente tem o quê? Meia hora de louvor na igreja. Então, eu acredito que essas pequenas coisas podem tornar esses minutos em momentos decisivos na vida de quem está dentro da igreja, na nossa própria vida, porque quando eu não exerço o princípio, eu estou ilegal. E aí, quando eu estou ilegal, a gente não funciona, né? É verdade, muito interessante. Eu iniciei também, acho que foi 3 anos depois de você, praticamente. Eu comecei em 2009, né? Eu me converti em 2009, já contando também um pouco do meu início, né? Eu me converti em 2009 e, assim, aceitei Jesus numa célula. Depois desse momento, eu tive uma experiência muito forte com Deus no encontro. E, através disso, eu buscava, né, tirar da minha vida certos vícios, certas práticas. Eu também era essa vontade de louvar também. Na verdade, não me interessava a dança. O que me interessava era cantar. Desde o início foi isso, né? Mas o que eu enxerguei no início foi que eu precisava aprender a ter uma vida santificada. Eu precisava ter uma vida modificada, de uma certa forma que eu possa estar no altar. Então foi aí que eu vi que o Ministério Levítico, a pastora Ana Carolina, era um passo, né, ali que eu poderia dar e aprender a ser santo, né? Aprender a como que é se colocar diante de um altar. Então eu me vi nessa oportunidade, em uma oração de madrugada Deus me confirmou esse ministério e eu fui e estou lá até hoje nesse ministério de dança, né? Não entrei para louvor nem nada, mas eu creio que é promessa de Deus em nome de Jesus. Então isso tudo me ajudou a entender os caminhos, né? Então, através do ministério levítico, a dança, Deus me preservou de muitas provas que eu passei com a família, com os relacionamentos. Eu aprendi a esperar em Deus no altar, casei assim, esperando a minha esposa no Senhor, né? Durante muito tempo. Deus me presenteou a Kelly, que é minha esposa hoje, tem um filho que é o Guilherme, de 2 anos. Então, tem sido maravilhoso a minha vida desde quando eu me coloquei a ser santo no altar, né? Eu nunca fui muito bom na técnica. Eu sempre ia, assim, quem lembra da época do Murilo, o pessoal lá, a gente ajudava muita gente. E nesse período eu fui muito acrescentado, mas eu sempre era o pequenininho da turma que ficava ali pegando a coreografia no final. Pai, eu quero pegar e subir no altar daquele jeito para fazer, né? Mas foi na insistência. Acho que eu estou hoje no Ministério de Adoração à Dança foi por insistência, não foi por aquele talento que você nasceu e flui, né? Foi por insistência. Então, e ainda hoje, né, estou sendo tratado, né? Hoje, assim, testemunhando, né, para você, Deus abriu as portas nesse ano passado de uma forma muito diferente. Eu tinha sempre essa dificuldade na técnica, como você falou, né, de fazer aulas. Então, eu fiz aula durante um tempo numa academia secular, mas não flui, sabe, como existia espetáculos, figurinos que eu tinha que vestir, e eu me sentia incomodado, a coreografia, né, as meninas que entravam para fazer aula, ia com as roupas que só Deus na minha vida, né, e eu esperando em Deus, né, como que fica nessa situação, né? Então eu comecei assim a me reservar de algumas coisas, e nesse final de ano passado, no começo do ano passado, né, eu fui me apresentado o Bispo John e a pastora Carol, não sei se você conhece. Sim, né? Conheço. Eu conheci eles num congresso, assim, fui na internet, fui lá assistir, foi bênção e tinha a oportunidade de fazer aula, né? Aula gratuita, que hoje eles chamam de estagiários, né? Lá no Praise. Então hoje eu faço parte dessa companhia, eu sou um estagiário lá,
em danças urbanas, né? E tem sido muito abençoado para mim, muito mesmo. Você não tem ideia como eu tenho crescido, assim. Eu sempre quis me entregar mais no hip hop, né? Eu fiz o jazz e fiz o balé lá naquela academia, né, secular, mas hoje eu consigo dominar mais o hip hop, né? Com o jazz. Então, muito para mim, hoje esse ano e esse novo tempo que entra na minha vida tem sido muito edificante, porque eu tenho conseguido, né, assim, aumentar, né, essa condição técnica e hoje essa liderança, né, com o pastor Moser e a pastora Magali, andando nessa veia profética, né? Amém. Então, como eu falei, nós implantamos as festas bíblicas e hoje estamos experimentando um novo tempo. Quem está nessa live aqui, tenho certeza que é um dos nossos amados que tem aprendido muito com isso, né? Então, uma das coisas que eu queria conversar com você, assim, era a questão, por exemplo, a gente comentou aqui que nós precisamos nos tornar discípulos, certo? Sim, Amém? sim. Então, nessa condição de consolidar, né, o seu ministério para avançar, você consegue hoje nos dar uma explicação assim em relação à unção e técnica para a gente hoje aqui entrar mais nessa veia, porque às vezes as pessoas elas entram nessa é tudo para Deus, glória a Deus, aleluia. Mas outras pessoas fazem o contrário, né? Fica só na técnica e acaba não recebendo a unção, não se santificando, né? Então eu queria que você comentasse um pouco, né? Antes nós dizíamos assim, 50% técnica e 50% unção. Mas hoje nós entendemos que é 100% unção e 100% técnica. Isso. Né? Eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre isso aí. Eu gosto muito dessa parte. A gente tem um jargão lá em Jundiaí, a gente fala técnica mais unção é igual adoração, né? Amém, São glória a duas Deus. coisas, Essa né? é nova. Quando a palavra de Deus fala assim, ó, que a gente vai crescer na graça e no conhecimento, é a mesma coisa. Graça e conhecimento, Amém. técnica e unção. Quem prega, os mestres geralmente que ensinam, eles precisam buscar conhecimento no estudo, eles precisam estudar, pesquisar, e ok, eles têm o conhecimento, mas se eles levarem só o conhecimento, pode ser que eles vão atingir uma porcentagem que eles não vão conseguir atingir se eles não buscarem o dono do conhecimento, que é o nosso Deus, que Amém. é o Espírito Santo. Então, são coisas que precisam caminhar juntas, nem muito um, nem muito o outro. É técnica e unção, né? A técnica Amém. eu vou aprender com o professor que é formado, com a professora que é formada, que vai me ensinar técnicas. A unção eu vou buscar, né, primeiro com o meu tempo no meu secreto com o Espírito Santo, a minha leitura. Eu também não posso transicionar, eu como levita do altar, eu não posso transicionar a responsabilidade da minha santidade ao meu líder, ao meu pastor, ao meu Amém. apóstolo, ao meu querubim, ao meu serafim. Verdade. Não, é sua responsabilidade, né? Agora, se falando de técnica, Alberto, assim, igual você já tem uma habilidade maior nas danças urbanas, o hip hop. Então é nisso que eu acho que você tem que focar. Porque não adianta eu querer fazer você ser um bailarino clássico se o seu próprio corpo responde melhor ao hip hop e às danças urbanas. Então é nisso que você tem que investir. Certíssimo. Amém. Então cada um precisa entender qual é o ritmo que gosta de dançar melhor. Não que você não vá fazer as outras coisas, você vai fazer, porque uma equipe ela tem que ser homogênea, né? Ela tem que fazer um pouco de tudo. Por exemplo, festa bíblica, a gente não dança hip hop, a gente dança danças hebraicas. E como que eu danço dança hebraica? Aprendendo a técnica da dança hebraica, né? Então, eu vou usar elementos, eu vou ter pandeiros, eu vou ter alguns véus, os figurinos mudam tudo. Então, cada situação, cada ocasião vai pedir uma técnica, vai pedir uma coreografia, pedir uma roupa, né? Vai pedir um tipo de música. Então, eu acredito assim, que você que é bailarino do altar, você precisa conhecer pelo menos um princípio básico do balé, que é para você ter noção do seu corpo. O balé funciona para todas as outras coisas, para que você ache o seu eixo, encontre,
o seu eixo, e aí você se desenvolva na técnica que você se identificar melhor. Aí você falou de uma coisa legal. Academia. Posso fazer aula em academia secular? Pode. Partindo do princípio que, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será. Se você sabe da sua condição, se você pode estar lá e você não vai perder a cabeça e sair da casa de Deus e se desviar por causa de uma dança de final de ano, por exemplo, então não vá. Então não vá para aquela academia. E hoje, graças a Deus, aí a gente tem o Bispo John, a gente tem a pastora Carol Bassi, que tem essa escola. Então, se você pode fazer lá com eles, vá fazer com eles. Se você não consegue mandar a tua equipe para um lugar, o que a gente já fez muitas vezes em Jundiaí? Nós trouxemos uma professora e separamos um horário para dar aula só para a nossa equipe dentro da igreja. A minha apóstola, no início, as meninas não tinham tempo. Você sabe qual era o horário que elas tinham tempo? Das 5 às 6 da manhã. Então, das 5 às 6 da manhã, elas estavam na igreja e uma professora vinha das 5 às 6, elas se trocavam e iam trabalhar. Então, assim, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Então, a técnica talvez seja o tempo mais difícil. Aí você se adequa com a sua equipe e vê a melhor forma. Aí cada um pode ir para uma escola fazer? Ok. Não pode. A gente pode ter um professor, uma professora na igreja no fim de semana. Então a gente se reúne, né, num horário, porque geralmente é 1 hora e meia de aula, não é muito tempo. É 1 hora e meia por dia, vamos dizer assim. E aí você trabalha a técnica com a sua equipe. Agora, em questão de consolidação espiritual, cada discípulo geralmente tem o seu discipulador. Agora, se tratando de liderança de ministério de dança, a gente precisa ter uma consolidação do ministério. Então, a gente pode marcar reuniões uma vez por semana, a gente pode marcar consagrações, a gente pode marcar uma vigília. Na nossa igreja, a gente tem muito costume de fazer uma vigília, e a nossa vigília é ir dormir no altar. A gente tem os nossos períodos de dança, a gente tem os nossos períodos de busca, e a gente fica no altar, a gente vai para dentro da casa do Senhor, a gente leva algum ministro, a gente leva pastores, sabe? E aí a gente vai ter esse tempo de busca juntos. E eu tenho um outro tempo que a gente separa, que a gente chama de mesa da comunhão. O que é isso? Legal. Meia hora antes do ensaio, meia hora antes de qualquer coisa, todo mundo vem para a igreja, traz um lanchinho, traz alguma coisa, a gente põe tudo na mesa e a gente vai ter esse tempo de comunhão. O que a gente vai falar? A gente vai rir da coreografia que não ficou legal, a gente vai rir da saia que caiu no meio da coreografia, a gente vai se relacionar, gente, a gente vai ser amigo, ser família, entendeu? Para quê? Para que não fique aquela coisa muito maçante. Eu sou sanguíneo, então eu preciso de me conectar com pessoas. Aí de repente você é um líder melancólico ou você é um líder colérico. E aí você precisa entender que você está trabalhando com pessoas. E você só vai ter resultado se você se conectar com pessoas. E as pessoas da equipe são todas diferentes. Todas. Não adianta a gente achar que todo mundo na equipe é uma pessoa só. Não é. São pessoas diferentes que precisam ser cuidadas e diferentemente, assim, né? Em particular. E a gente precisa entender. Então, assim, eu tive um tempo que eu perdi a líder de mulheres da equipe. Ela saiu, né, da igreja e eu fiquei sozinho. Então, eu tive que aprender a falar com mulher. Porque falar com homem é de um jeito. A gente joga na parede, gruda no pescoço, está tudo resolvido. Mas mulher, não. Verdade. Elas choram, elas têm o período delas de menstruação. E elas têm todo um tempo delas que você precisa ter paciência e amar elas. As mulheres que estão aí que concordam, joga coraçãozinho. Fala, é verdade, Deus, tem que ter paciência comigo. É verdade. E homem mesmo. Não, homem é mais diferente, a gente é mais rápido em algumas coisas, né? As mulheres não, as mulheres
elas têm um tempo um pouco diferente. Então, Alberto, eu acredito que é isso, sabe? Eu tenho o tempo da técnica, eu tenho o tempo de buscar as coisas, e isso pode ser diário, né? E, então, assim, falando um pouco dessa experiência que elas começaram a se manifestar, ó. Deus está falando, cadê os verdade. corações? E, então, é isso, né? Pode É continuar aí. verdade. Muito interessante mesmo. Pode ter certeza que, como você falou aqui, já é chave pra gente colocar em prática, né, galera? Vamos aí colocar em prática essas dicas do Marcelo, tá bom? Então, não precisa você me responder agora, mas se você quiser, você pode ser nosso professor. Tá Meu bom? Deus. A gente estuda aí, tá bom? É Jesus. brincadeira, mas eu sei que Deus vai levantar sim essa estratégia pra gente, tá bom? Amém. Outra coisa que eu queria que você comentasse, né, como experiência também, a gente sabe, como você falou, né, se os nossos olhos forem bons, todo o corpo será luz. E sobre musicalidade, assim, em relação, porque tem muitas pessoas novas hoje que chegam pro altar e às vezes não conseguem assimilar, né, qual tipo de música é ideal para ela se edificar, né? Porque geralmente quem chega novo na dança, ele é novo na igreja também. Não sei se você já percebeu. Sim. Raramente é alguém que está ali sentado há muitos anos e vai. É sempre aquele novo que chega, nossa, aquilo que aprender, né? Porque ela tem aquela emoção de dançar. Só que essa é a estratégia, que às vezes a gente pega essa pessoa, conversa, né? Leva para um encontro, aí vai escola de líderes e aí vai. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre música, né? Música secular, né? E a música, né? Realmente como louvor, né? Que hoje nós cultuamos a Deus, né? Porque tem louvores também que eles não adoram a Deus, né? Não sei se você já percebeu. Então ele mais fala sobre o homem do que o próprio Deus, né? Então Sim, eu queria que exatamente. você comentasse um pouco pra gente, com a sua experiência, pra gente ser acrescentado também. Amém? Ok. Eu entendo assim, a partir do momento que nós trabalhamos com dança e música e nós estamos no altar com um propósito, primeiro eu preciso entender o que é que eu estou fazendo no altar. Eu estou dançando para quem? Para quem é que eu estou dançando? Para quem é que eu estou oferecendo o meu culto racional, né? Como eu estou me posicionando, né? Com o meu corpo, e aí entra a questão de cuidados, né? Que nós devemos ter com o que vai vestir e com que gestos eu vou me posicionar no altar. Qual é a mensagem que eu estou passando? Se tratando de música, queridos, as músicas que nós vamos adorar a Deus no altar devem ser músicas que adorem a Deus, porque o culto é um culto para Deus, não é culto para os homens. Nós não estamos lá para nos cultuar, nós não estamos lá para juntar todo mundo e chorar as nossas pitangas. Não, eu acho que para isso tem céu, Verdade. encontro tem o seu secreto. Culto é Amém. lugar de adorar a Deus. E as músicas que devem ser colocadas no culto, pelo que eu tenho aprendido, que eu tenho praticado e o que nós vivemos no nosso ministério, são músicas para adorar a Deus. Tem muita gente na nossa igreja que gosta de músicas que nós não cantamos e talvez nós nunca vamos cantar, porque elas não são músicas para culto. Tem músicas que nós usamos no Amém. encontro com Deus, tranquilo. Verdade. Tem música que, nossa, ela é poderosa lá no encontro, mas no culto não. Ela pode ser Amém. usada no seu secreto, mas no culto não. Né? Então, e Verdade. música, a música ela serve para, na verdade, existem muitos estudos, Alberto, né? E assim, a pessoa que está chegando agora, de repente, pode ser muita informação para ela, mas a música ela Sim. existe, assim como o perfume, para causar uma sensação. E eu quero te dizer que Deus ele não tem sensação nenhuma, nem com música, nem com dança, nem com perfume. Deus ele não, perfume sim, perdão. Deus ele não ouve a nossa voz e ele também não se emociona com a nossa dança, com o nosso ato profético, com as roupas. Deus ele sente cheiro, né? Então assim, por quê? Porque Amém. Lúcifer oferecia para Deus no céu música. Amém. E quando Lúcifer caiu,
Mudou-se então o código e Deus não ouve mais música, Deus sente cheiro suave e agradável nas narinas dele. Então, eu preciso entender se a música que a gente está cantando, pelo menos, ela oferece a Deus um incenso agradável. Se a dança que eu estou oferecendo, Amém. ela oferece a Deus um cheiro agradável. Como que eu vou saber disso? Pelo resultado imediato. Você pode ver que as pessoas percebem, elas olham para a gente quando elas estão no culto. As pessoas chegam no culto, gente, só Deus sabe como que cada pessoa chega. Agora, elas olham para a gente e elas conseguem perceber se está fluindo, se elas estão sentindo a presença de Deus naquilo que a gente está fazendo ou não. Tem dia que a gente tá um caco, tá só a graça de Deus, e Deus fala, vai porque eu quero exatamente isso, é o sacrifício. Isso. Às vezes a gente acha que Deus está recebendo no dia que a gente está muito bem. Eu quero te dizer que os dias que Deus mais se manifestou foram os dias que eu estava um caco. Eu estava zoado, não me sentindo digno de nada. E aí Deus, pois é agora que eu quero que você vai dançar, porque enquanto você estiver dançando, além de eu te curar, além de eu te sarar, eu vou estar liberando isso também sobre, né, outras pessoas. Então, se tratando de música, gente, e aí, focando aí na música que você quer que eu fale, cada igreja tem a sua identidade. Cada igreja tem tem o seu público, tem o seu povo. Então você tem que trabalhar debaixo aí do público que Deus colocou você para trabalhar. O que é que o seu pastor... a gente procura trabalhar muito... eu falo assim, que você ter sucesso no ministério, você está alinhado ao seu pastor, ao seu apóstolo. Anda junto com ele, sabe? Se você não tem muita orientação do que fazer, pergunta para ele, pastor, apóstolo, né? O que o senhor acha disso? Apóstolo, o que você acha disso? Na nossa igreja, eu assumi o ministério fazem 4 anos, então mudou totalmente as músicas do altar. Porque no ministério, como eu tenho uma unção profética na minha vida, na dança eu já não trabalhava muito dança, eu trabalhava profecia. Então todo culto era ato profético, toda coreografia era ato profético, as roupas eram ato profético, tudo era ato profético. Amém. Eu fui para a dança, eu fui para o canto, fui para a música. Então as músicas, elas começam. Glória a Deus. A música Amém. começa, mas daqui a pouco ela vira uma profecia. Então, mas é isso, eu acho que a gente tem que trabalhar aquilo que está, né, no coração de Deus. E se tratando de música secular, a gente não usa música secular cantada no altar. Agora, entenda uma coisa, se eu tiver errado, você pode falar, tá? Nos atos proféticos, quando a gente precisa contar uma história, geralmente a gente coloca uma música instrumental. E aí a gente busca uma música, sei lá, de repente eu preciso de uma música de batalha, de guerra. Então eu pego uma música, de repente, que foi que tá lá na internet, que eu tenho lá, que de repente foi até tema de um filme, para passar aquela história. Sim. Aí, gente, o que eu trabalho? Tá? Eu, Marcelo, trabalho. E vindo lá de Porto Seguro, né? Já de Porto Seguro, a gente tem uma bagagem assim de como o apóstolo René, com todo o pessoal, trabalha, ele confia em quem trabalha, então a gente segue o mesmo caminho. Eu procuro geralmente algo, gente, que eu não vou escandalizar ninguém. Sim. Amém. Eu não vou pegar um exemplo, tá? Eu não vou tratar, sei lá, uma hora de ressurreição, sei lá, por exemplo, no ato profético, eu não vou pegar o tema do Titanic e vou colocar lá. Nossa, ia ficar muito cômico. Entendeu? Então eu tenho que ter assim. Tá muito engraçado. Eu tenho que ter um bom senso, né? Sim. Da mensagem que eu preciso passar. O que eu quero passar, sim, né? O que Deus quer falar com a igreja. Né? Então, assim, eu não posso ser motivo de escândalo. Então, eu vou buscar algo que eu pesquiso muito. Pesquiso música todo dia. Eu estou conhecendo músicas novas e a gente tem músicas instrumentais hoje, gospel ou worship, sei lá como que você queira. A gente tem muito na internet. Então, a gente tem muito material para trabalhar.
Então eu não preciso Verdade. pegar uma música secular e de repente trabalhar com ela dentro de um ato profético ou querer usar em alguma coisa. E claro, gente, né? Vamos entender que nós estamos no altar, né? Então, se a gente está no altar, Verdade. a gente precisa levar aquilo que vai primeiramente glorificar a Deus e abençoar as pessoas. Se não serve para glorificar Amém. Deus, também não serve para abençoar as pessoas. Então, eu geralmente não uso, né? E aí eu tenho a líder de teatro na nossa igreja e ela também segue essa mesma linha. E quando ela tem dúvida, ela me pergunta, né? E os nossos apóstolos confiam na gente, sabe que a gente não vai fazer loucura, né? Então eu acho que é isso. Amém, né, irmão? E aí a fé Glória a vem Deus. pelo seu ouvir. Daí eu tenho o meu celular, cada um tem o seu celular. A gente não sabe muitas vezes o que cada um está ouvindo no seu celular, mas Deus sabe. A Verdade. sua alma está se manifestando, né? Então, se você está ouvindo louvores, se você está ouvindo coisas que vão te edificar, as pessoas vão ver pelo teu comportamento. E se você também está ouvindo coisas que não vai te edificar, que é uma ferramenta hoje que tem muita música que o povo caiu na moda e estão tudo aí na loucura, TikTok. Tá todo mundo, nossa, né? Se esbaldando no TikTok. Então, assim, é uma ferramenta legal, tem coisa muito legal, mas tem coisa que eu preciso tomar cuidado. Por quê? Porque vai mexer no meu resultado lá no altar. É lá no altar. Eu comprei uma briga, só saindo um pouquinho desse assunto, eu comprei uma briga uma vez no estado com os bailarinos quando eu toquei em questão de literatura, quando eu toquei no Harry Potter, que tinha gente que tinha toda a coleção do Harry Potter, mas não tinha 15 livros da visão celular, não tinha livros bons, não lia a Bíblia, você tá entendendo? Então, pensa numa pessoa que lê Harry Potter a semana inteira, o que é que ela vai liberar no altar? Vai ser só espada, bruxaria. Você tá entendendo? É verdade. Então, gente, é verdade. Eu acho que tem coisas que nós temos que ser um pouco radicais. Amém. Né? Não dá verdade, pra é verdade. É verdade, eu entendo muito. Desculpa sair um pouco da... Não, tá certíssimo. A gente tem esse mesmo fundamento também que você, a gente pesquisa a fonte, né? Alguns instrumentais a gente também usa, assim, mas tudo com moderação, é claro, né? Sim. Esse exemplo que você falou é batata de entender, né? Porque eu tenho amigos também que é assim, tem mais livros do Harry Potter do que um livro de estudo bíblico, né? Então, Alberto, você quer ver né? o desesperado? Quando eu sou convidado para um casamento evangélico e chega lá eu vejo um tema da, sei lá, desculpa, tá? Vou confessar meu pecado aqui. Eu gosto de Game of Thrones. Eu gosto de Game of Thrones. Eu assisti também toda a série. Eu aprendi muita coisa, tá? Desculpa se eu estiver te escandalizando. Não, mas eu jamais usaria a abertura do Game of Thrones para uma entrada de casamento em nome de Jesus. É verdade. O casamento vai ser guerra do início ao fim. Vai ser dragão, vai ser morte, vai ser tudo que você imaginar. É verdade. Então, sabe assim... Muito interessante. Eu vou usar as músicas da Disney no meu casamento. Ai, que coisa linda, gente. Casamento é uma aliança, eu tô falando de uma caminhada. O quanto mais música profética eu puder usar no meu casamento para liberar, sabe, que a nossa história não seja como foi a dos nossos pais, dos nossos avós. Então a música ela é uma linguagem que a gente precisa ter cuidado de como usar. Tem muita música feiticeira no meio gospel. Tem né? sim. É verdade. Então, meu Deus do céu, quem te viu passar na prova e não te ajudou, sabe? A gente precisa tomar cuidado, né? Isso é espírito de vingança, não é? Parece que é uma vingança. Então, eu tenho que tomar cuidado. Sim. Então, eram esses louvores que eu comentei. Às vezes tem louvores que a gente tá ali pegando, nossa, é uma bênção, mas na verdade ele não tá louvando a Deus, né? Tá mais trazendo para a pessoa um refúgio ali, né? Assim, Deus me salvou e agora... Tá me ouvindo? Tá. Então é isso mesmo. A gente tem essa mesma visão que você e em relação a louvores também que não louvam a Deus, que é mais um desabafo da pessoa ali, naquela... E ela quer realmente... Deus prepara para mim, na mesa dos meus inimigos... Me prepara agora um cálice na mesa dos meus inimigos e me faz transbordar, né? E que eles possam chorar, é igual assim.
Mas glória a Deus, né? Deus tem promessa para restaurar mesmo as nossas vidas. Mas é isso, a musicalidade assim secular, a gente também toma esse princípio de vigiar bastante, né? Você falou sobre o Game of Thrones, eu assisti também toda a série, e a gente acaba entendendo princípios espirituais em algumas coisas. Quando você começa a ter a visão do trono de Deus, né, do reino dos céus, tudo que você pegar para ver te traz uma mensagem, te traz algo que vai te edificar. Mas a gente não pode pegar. Marcelo, tá me ouvindo? Shalom. Deu uma caída aí na conexão do Marcelo, tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Conseguiu ouvir tudo ou deu uma falhada? Deu uma falhada. Eu ouvi até o trono de Deus, depois falhou. Amém. Então tudo que a Bíblia, a própria palavra do Senhor fala, né? Tudo que é bom, tudo que é lícito, tudo que você tem alguma coisa de proveito, né? Que te edifica, glória a Deus. Mas a gente não pode, igual você falou, pegar esses atributos mundanos, né? E colocar num ato de fé e profecia aquilo que você vai viver para a vida inteira, né? Então eu vejo dessa ótica também. Então nós precisamos, como ministros, né, como levitas, como adoradores, vigiar em tudo isso, né? Ter esse espírito de moderação, né? É isso, né? Acho que a chave é essa, moderação. Então, hoje nós, na Companhia Praise, eles também são bem abertos isso, né? Em relação a isso, a musicalidade, e tem espetáculos também que usam instrumentais que também não são do meio gospel, mas que são instrumentais para fazer uma cena de guerra, né? Um espetáculo, né? Que teve agora, passado. E foi muito bom, muita bênção, ministrou muito as pessoas, né? Mas na questão do hip hop, né, em si, ainda no mundo gospel, ainda falta um pouco mais desse leque, né? As pessoas entrarem, né? Sim. Adoração, outros louvores tem muito, mas no meio pop, lock, né, que são as modalidades, cramp, né, ainda não tem ainda beatmakers cristãos, né? Na verdade. Precisamos orar então, para Deus levantar esses artistas, né? Em nome de Jesus, né? Então, acho que a gente conversou bastante aqui sobre esse início, mas uma coisa que você falou que é chave também, e porque tem muitas mulheres no nosso ministério, eu queria que você comentasse um pouco também sobre as vestimentas, né? Sobre as roupas, né? Para um ministério, né? Sim. Qual a roupa melhor adequada? O que uma mulher hoje ou um homem, né, como levita, um adorador na dança, tem que se prevenir para poder estar subindo no altar? E quais são as consequências disso, de estarmos de uma forma inadequada no altar? Sim. Amém? Eu gosto desse assunto também, adoro. É assim, ó, né? Apresentem os vossos corpos santos, agradáveis ao Senhor, que é o vosso culto racional. A gente, infelizmente, nós estamos em um mundo onde a gente está vivendo um tempo tão deturpado, que, infelizmente, até a tal da moda gospel que alguns lugares lançaram, olha, mas tem umas roupas tão miserável, roupa normal de ir para a igreja que fala que é moda gospel, que é só graça, você imagina. Gente, talvez, eu acho que pelo horário, talvez a live caia, mas se ela cair, eu restabeleço de novo, tá bom? Tá bom, a gente volta. Alberto, eu venho de um treinamento com o Robert e com Lili, de Manaus, graças a Deus, da seguinte forma, né? O nosso corpo, ele é o nosso instrumento de louvor ali, naquela hora da adoração. Fora dali, fora do altar, meu corpo não é mais instrumento de adoração? Verdade. No shopping, meu corpo não é instrumento de adoração? Verdade. Em casa. Gente, então assim, qual é a melhor roupa para usar para adorar a Deus? A decente. Tudo que seja decente. Amém. Então assim, eu tive bailarinas na nossa igreja que elas chegavam na igreja, aí elas, quando eu era de outro salão, subiam lá para a sala da dança, se trocavam, voltava parecendo umas anjas.
E não é só mulher, é homem também, que hoje Sim, o sim. tecido da roupa dos homens também mudou muito. Então nós também, homens, temos que tomar muito cuidado, porque o nosso corpo também não é objeto de sedução em lugar nenhum. Né? A gente precisa tomar Verdade. cuidado também, homem também, não é só mulher não. E aí a gente descia parecendo uns anjos pro altar. Meu Deus do céu, que lindo.